E aí, galera, tudo bom? Ó, eu vou dar um pausezinho aqui na Dua Lipa pra gente. Bom, vamos começar a aula. Tava ouvindo aqui a Dua Lipa, aliás, ela vai aparecer na aula. Como é que vocês estão? Bom, eu vou hoje, conforme eu tinha prometido para vocês, eu vou fazer a correção da lista de exercícios que espero que vocês tenham feito. A lista está lá no P+. São 4 exercícios só, mas são todos dissertativos. Dá para a gente discorrer bastante sobre orações adjetivas, que é o assunto que a gente está tratando, certo? Então, é o seguinte. Antes de a gente começar, vou passar para outro slide aqui. Antes de a gente começar, algumas pessoas me mandaram um e-mail, me perguntaram também pelo Instagram, como que a gente faz para diferenciar oração adjetiva e oração completiva nominal? O que é uma pergunta muito importante, porque ambas as orações estão ligadas a substantivos. Né? Então, lembra da oração completiva nominal? Aquela que a gente usou assim, não tenho dúvida de que tal coisa aconteça. Né? Esse de que tal coisa aconteça é uma oração adjetiva, perdão, é uma oração completiva nominal, porque ela está ligada à dúvida. Lembra? Dúvida é um substantivo de verbal, tranquilo? Não é adjetiva, ela é completiva nominal. Porém, alguém perguntou, professor, mas por que ela não é adjetiva, sendo que ela está saindo de um substantivo? Tem uma cotovelada aqui na mesa. Então eu peguei aqui 2 exemplos, justamente da Dua Lipa, certo? Que estamos aqui curtindo na quarentena. 2 exemplos interessantes, porque eles são muito parecidos, só que um é uma oração completiva nominal, o outro é uma oração adjetiva, tá claro? Então vamos dar uma olhadinha no primeiro caso aqui. Vamos primeiro olhar no geral e depois a gente volta para falar da diferença, ok? Então, adjetiva ou completiva nominal? Então eu coloquei aqui. Os críticos demonstraram grande confiança de que o novo álbum da Dua Lipa, lacraria demais. Olha bem, eu tenho 2 verbos, certo? Mesma coisa que a gente vinha fazendo. Então eu tenho aqui demonstraram e lacraria, certo? Onde que está o limite entre essas 2 orações? Aqui no de que. Professor, de onde saiu esse D? Lembra que essa é uma questão importante para a gente. Quem tem grande confiança de que algo aconteça. Tá claro? Então a oração principal é: os críticos demonstraram grande confiança. Vou colocar aqui, ó, oração principal. A outra é: de que o novo álbum da Dua Lipa lacraria demais. Essa é a oração subordinada. Beleza? Por que ela é completiva nominal? Primeiro, por que ela é substantiva? Lembram que eu não consigo fazer aquela substituição do que por o qual se o nosso problema for uma oração substantiva. As substantivas são aquelas que a gente viu primeiro, lembram? A objetiva direta, objetiva indireta e tudo mais. Aqui não dá para fazer essa substituição, então ficaria: os críticos demonstraram grande confiança do qual, percebam, da qual o novo álbum, esse que não está retomando nenhum substantivo, tranquilo? Então ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Percebam que se a gente fizesse a análise dessa oração principal, a gente teria o seguinte, eu vou fazer de outra cor aqui. A gente teria o seguinte: demonstraram é o verbo, quem demonstrou, os críticos, é o sujeito. Quem demonstra algo, qual é o algo que eles demonstraram? Grande confiança é o objeto direto. Então o verbo é VTD, beleza? E aí, quem demonstra grande confiança de algo. Ou sobre algo. Percebam que esse complemento, essa oração aqui, que é a completiva nominal, está partindo do substantivo confiança. Como está partindo de um substantivo, trata-se então de uma oração completiva nominal. Daí que vem a dúvida muito pertinente que mandaram para mim. Professor, por que ela não é adjetiva? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Foi muito grande a confiança que os críticos depositaram no novo álbum de Dua Lipa. Então, de novo, eu tenho 2 verbos. Tenho aqui o foi. Tenho aqui o depositaram. Cadê o limite entre essas orações? De novo, um que.
Então, a oração subordinada é esse que os críticos depositaram no novo álbum da Dua Lipa. Tá claro? A oração principal é: foi muito grande a confiança. Beleza. Perceba que, apesar de as duas orações subordinadas começarem com que, será que tem um D, né? O D saiu aqui da exigência de confiar. Lembra que, aliás, esse muitas vezes é o problema relacionado a essa oração. A gente esquece de colocar esse D, né? Quem tem confiança de algo, certo? De que algo aconteça. Aqui, apesar das duas começarem com que, no segundo caso eu consigo substituir por o qual. Lembra que esse é o teste rápido para ver se a oração subordinada é adjetiva. Ó. Foi grande a confiança a qual os críticos depositaram no novo álbum da Dua Lipa. Por que eu coloquei a qual? Se eu colocar aqui que é uma oração adjetiva, eu posso substituir por a qual. Isso prova, o cara derrapou aqui o carro, isso prova que se trata de uma oração adjetiva. E por que eu coloquei no feminino singular? Porque ele está retomando o substantivo confiança. Percebam que aqui é uma relação diferente. Aqui eu estou completando o sentido de confiança. Eu estou dizendo confiança de quê? De que o novo álbum lacraria. Aqui é a confiança a qual os críticos depositaram. Se eu trocasse, por exemplo, confiança por um outro substantivo, foi grande o empenho que os críticos depositaram, seria o empenho o qual, percebam que foi para o masculino, então é a prova de que ele está retomando aquele substantivo, é esse o tipo de relação que a oração adjetiva estabelece, tá claro? Deu para entender a diferença? Se tiver dúvida ainda, voltem aqui, mandem mensagem para a gente resolver esse problema, tá certo? Uma outra maneira, um outro jeito de a gente enxergar, além dessa questão da substituição por a qual, é o seguinte, ó. Foi muito grande a confiança. Essa daqui é uma oração. Como esse que está retomando confiança, eu posso... Aliás, o nome dele, a gente vai ver isso nas próximas aulas. O nome dele é pronome. Qual que é a função de um pronome? Retomar um substantivo. Quer dizer que eu posso desfazer essa substituição. Olha bem. Eu poderia escrever isso em duas frases. Foi muito grande a confiança. Ponto. Os críticos depositaram confiança no novo álbum da Dua Lipa. Tá claro? Então isso prova de que se trata de uma oração adjetiva. Beleza, Gabi? Se tiver dúvida, manda lá de novo. A gente pega com outros exemplos, tá bom? Bom, então vamos lá para a lista de exercícios. O primeiro exercício dizia isso daqui, ó. É uma questão da Unicamp. E a questão dizia: a organização sintática dada a certos trechos exige do leitor um esforço desnecessário de interpretação. A seguir, há um exemplo disso. O que ele está dizendo? Que existem frases cuja ordem das palavras, dos termos, dificulta o entendimento da frase. Então, a frase de exemplo que ele dá diz assim: ao chegar ao Ancoradouro, recebeu Alzira Alves Filha um colar indígena feito de escamas de pirarucu e frutos do mar, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico unido. Bom, muito estranha essa frase, certo? Então, a primeira pergunta é: reescreva o trecho apenas alterando a ordem de forma a tornar a leitura mais simples. Mais simples, eu diria até mais correta, certo? Então, vamos ver qual que é o problema aqui. Então, ao chegar ao Ancoradouro, recebeu Alzira Alves Filha um colar feito de escamas de pirarucu e frutos do mar. Aqui a gente já tem um problema. Lembram-se que a ordem mais comum para a gente, aquela que a gente usa com mais frequência, é aquilo que a gramática chama de ordem direta. E aqui eu tenho recebeu, é o verbo. Vou perguntar, quem recebeu? Alzira Alves Filha. Então, uma das maneiras de facilitar a leitura seria colocar na ordem direta. O que é ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Né? Então, uma das facilidades, uma das maneiras de facilitar seria colocar Alzira Alves Filha antes de recebeu. Aí eu fico com aquela ordem sujeito. Opa, errei aqui. Sujeito, verbo, objeto. Certo? Então ficaria: ao chegar ao Ancoradouro, Alzira Alves Filha recebeu um colar
indígena feito de escamas de pirarucu e frutos do mar. Porém, tem uma outra dificuldadezinha aqui, ó, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do Movimento Evangélico Unido. Isso daqui é uma oração adjetiva. Deixa o iFood passar. Isso daqui é uma oração adjetiva. Professor, como é que você sabe? Porque eu posso substituir o que por a qual. Por que a qual, professor? Vamos pensar. Você tem que entender a quem que essa oração está se referindo. Então, uma oração adjetiva, ela tem essa propriedade de retomar um substantivo para dar uma qualidade. Quem estava acompanhada de um grupo de adeptos do Movimento Evangélico Unido? Provavelmente é a Alzira Alves Filha, porque é o único termo que está no feminino. Concordam? E aqui ele está falando acompanhada. Qual que é o erro, então? O erro é que essa oração adjetiva está muito distante do termo ao qual ela se refere, que é Alzira Alves Filha. Então, para reescrever, então já vou para o próximo slide aqui, que está a resposta. Olha, ao chegar ao ancoradouro, Alzira Alves Filha, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do Movimento Evangélico Unido, recebeu um colar indígena feito de escamas de pirarucu e frutos do mar. O que a gente fez? A gente deixou na ordem direta Alzira Alves Filha antes do verbo, porque é o sujeito, e trouxe a oração adjetiva para próximo do termo a qual ela se refere, que é Alzira Alves Filha. Tranquilo? Dúvidas? Bom, a letra B é: com base na solução que você propôs, explique por que, é exatamente isso que eu acabei de explicar, do ponto de vista da estrutura sintática do português, o trecho lido oferece dificuldades desnecessárias de compreensão. Então, olha bem, eu coloquei: o trecho apresenta dificuldade de entendimento porque, além de adotar uma ordem inversa, tranquilo? Que não é a ordem direta, mais comum para a gente, sujeito, verbo, objeto, a oração adjetiva, que estava acompanhada de um grupo de adeptos, está distante do termo a que se refere, que é Alzira Alves Filha. Então, o que nós fizemos? Colocamos a oração adjetiva bem pertinho do termo ao qual ela se refere e coloquei na ordem direta. Tranquilo? É isso daí. Segunda questão. Era uma questão do Mackenzie, apesar disso, é uma questão muito boa. Ela diz o seguinte: os políticos que desprezam o clamor público trabalham só pelos interesses pessoais. E os políticos que desprezam o clamor público trabalham só pelos interesses pessoais. E a primeira pergunta é: qual das duas versões, aqui tem um errinho, deixa eu corrigir isso, qual das duas versões não apresenta, um errinho de concordância, qual das duas versões apresenta uma visão mais pessimista sobre a classe política? Deu para entender a pergunta? A única diferença que há entre as duas versões é que aqui eu tenho vírgulas e aqui eu não tenho, certo? Essas vírgulas estão fazendo o quê? Elas estão isolando uma oração, essa oração que despreza o clamor público. Que tipo de oração é essa, professor? Ela é uma oração subordinada adjetiva. Como é que a gente sabe disso? Vamos fazer a substituição por o qual? Os políticos, os quais desprezam o clamor público. Veja que esse que está mostrando para mim que essa oração serve para retomar políticos e dar uma característica sobre eles, o fato de eles desprezarem o clamor público. E aí eu terminei essa informação adicional e continuei. Os políticos trabalham só pelos interesses pessoais. Então, se eu posso substituir por os quais, prova-se que é uma oração adjetiva. Tranquilo? Bom, na primeira versão, essa oração adjetiva é explicativa. Lembram? A explicativa sempre isolada por vírgulas. No segundo caso, continuo tendo aqui a oração, porém ela é uma oração adjetiva restritiva. Beleza? Mas ele perguntou uma outra coisa, ele não perguntou classificação, ele perguntou qual das duas que tem uma visão mais negativa sobre os políticos em geral. O que vocês diriam? A primeira. Por que a primeira? Vamos ver. A versão que apresenta uma visão mais pessimista sobre a classe política é a primeira.
Isso ocorre porque a presença das vírgulas, isolando a oração adjetiva, generaliza a informação que ela contém. O que isso quer dizer? Ela quer dizer que, nessa primeira versão, todos os políticos desprezam o clamor público, certo? Os políticos que desprezam o clamor público, estou só dando uma informação adicional sobre os políticos, mas é uma informação que se aplica a todos eles. E aí eu termino. Trabalham só pelos interesses pessoais. Com isso, fica implícito que todos os políticos desprezam o clamor público. Mas vamos fazer uma observação sobre a segunda versão. O que a segunda versão está dizendo? Quem que trabalha só pelos interesses pessoais? Os políticos que desprezam o clamor público. Ou seja, aquele grupo de políticos que despreza o clamor público. O que está implícito? Que existe um outro grupo de políticos que não faz isso. Lembrando que a oração, quando não tem vírgulas, é uma oração restritiva. Prestem atenção a esse nome. O que significa restringir? Significa falar de todos os políticos? Não, significa falar de uma parte deles. Tranquilo? Então, na segunda versão, eu estou dizendo que alguns políticos desprezam o clamor público. É uma visão que condena alguns políticos, não a classe política como um todo. Tá claro? Então, só terminando a resposta. Na segunda versão, há uma delimitação, criando o pressuposto de que há políticos que desprezam e há políticos que não o fazem. Né? Então, eu não estou condenando a classe política inteira. Beleza? Se tiver dúvida, manda lá, hein? Terceira questão da lista. Chegou uma mensagem aqui. A gente vai terminar com Dua Lipa, hein? Terceira questão da lista. Os meninos de rua que procuram trabalho são repelidos pela população. Letra A. Reescreva a frase alterando-lhe o sentido apenas com o emprego de vírgulas. E explique a alteração de sentido ocorrida. Essa é uma questão bem direcionada, né? Então, apenas com o emprego de vírgulas, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar vírgulas, porque vamos fazer a análise da frase. Vamos pegar do começo. Eu tenho aqui dois verbos, procuram e são repelidos, certo? Quer dizer que eu tenho duas orações. São repelidos é uma locução, então é um verbo só. Onde que está o limite entre essas orações? Lembre-se que o que é um indicativo forte, porém eu fiquei com um pedaço aqui sem verbo nenhum, um outro pedaço com dois verbos. Então não está certo isso. Quer dizer que eu tenho que fazer uma outra divisão aqui. Ó. A oração principal está quebrada. A oração principal é: os meninos de rua são repelidos pela população. E eu dei uma característica sobre meninos de rua. Os que procuram trabalho, certo? Eles procuram trabalho. Essa oração é uma oração adjetiva. Por quê? Posso substituir o que por o qual? Posso. Não vai ser exatamente o qual, vai ser os quais, porque está retomando meninos, certo? Qual que é a classe gramatical que tem essa propriedade de retomar um substantivo para dar uma qualidade sobre ele? É o adjetivo. Veio um adjetivo? Veio, mas veio em forma de oração. Tranquilo? Então, ó, os meninos de rua, os quais procuram trabalho, são repelidos pela população. Beleza? Bom, para alterar o sentido, o que eu posso fazer? Eu posso colocar vírgulas, isolando, ó, uma vírgula aqui, uma vírgula aqui, isolando a oração adjetiva. Alterei o sentido e alterei a classificação, porém o exercício está perguntando só sobre o sentido. E depois ele perguntou qual é a mudança de sentido. Então vamos ver uma resposta possível. Letra A. Opa, bom. Os meninos de rua, vírgula, que procuram trabalho, vírgula, são repelidos pela população. Como que eu explico a diferença de sentido? Na versão original, sem vírgulas, afirma-se que somente uma parte dos meninos que vivem na rua procuram trabalho. Como que você sabe disso, professor? Porque quando eu não tenho vírgulas, a oração é uma oração restritiva. Lembre-se desse nome, né? Uma oração restritiva quer dizer que ela fala de um grupo de meninos de rua, um grupo que procura trabalho. Não está pressuposto de que todos os meninos de rua procuram trabalho. Na versão modificada, isso quer dizer essa da nossa resposta aqui, agora eu tenho uma oração explicativa. Opa, apertei o botão aqui. Explicativa. E quando eu tenho uma oração explicativa, eu generalizo, tranquilo?
Na versão original, na versão modificada, cria-se o pressuposto de que todos os meninos que estão na rua buscam emprego. Tranquilo? Bom, vamos para a questão 4. Bom, gente, e essa última questão da lista é uma questão que está no poliedro. Ela é uma questão bem mais interpretativa, né? Ela tem a ver com coerência externa. O que isso quer dizer? Com uma possibilidade que pode ou não ser real. A gente vai entender isso. Então ela diz assim: leia o texto a seguir. A Estação Primeira de Mangueira, que é o nome da escola de samba no Rio de Janeiro, homenageia os sambistas que não puderam desfilar. Por que a vírgula no texto acima não é possível em condições normais? Bom, de novo, estamos falando de um problema de vírgula. Lembram que a vírgula é muito importante quando a gente fala de oração adjetiva, porque ela muda a classificação da oração adjetiva e o sentido, que é a parte que nos interessa. Primeiro, vamos ver o que eu tenho de verbo aqui. Vamos pegar a análise do começo. Eu tenho homenageia, e tenho puderam desfilar, que é uma locução, certo? O limite entre as orações está aqui. Risquei a vírgula, mas a vírgula está aqui, hein? Certo? Bom, a oração principal é: a Estação Primeira de Mangueira homenageia os sambistas. E que não puderam desfilar é a oração subordinada. Por que ela é adjetiva? E eu já estou afirmando isso. Porque eu posso substituir esse que por o qual. Lembra? Esse é o jeito prático. Na verdade, não vai ser exatamente o qual, vai ser os quais. Por que os quais? Porque está retomando os sambistas. Né? Então, ó, a Estação Primeira de Mangueira homenageia os sambistas, os quais não puderam desfilar. Os sambistas não puderam desfilar. Beleza? Bom, a pergunta é: por que a vírgula não é possível? De novo, tem a ver com aquela história da generalização ou da restrição. Do jeito que eu escrevi aqui com vírgula, ela é uma oração explicativa. Lembram que a oração explicativa generaliza. Então, eu estou dizendo que nenhum sambista pôde desfilar. Se isso é verdade, nem desfile teve, vocês concordam? Então, vamos dar uma olhadinha na resposta. A vírgula na frase acima torna a oração adjetiva, que não puderam desfilar, uma oração explicativa. Com isso, ela cria o pressuposto de que nenhum sambista pôde desfilar. Isso torna a frase incoerente, porque caso isso ocorresse, caso nenhum sambista pudesse desfilar, não haveria desfile e, consequentemente, sequer haveria homenagem. A homenagem que uma escola de samba pode fazer é fazendo um desfile, né? Para que a frase se torne coerente, seria necessário retirar a vírgula. Com isso, seria possível entender que uma parte dos sambistas não pôde desfilar, justamente a parte que foi alvo da homenagem, a homenagem feita por aqueles que puderam desfilar. É lógico que, numa questão como essa, eu poderia dizer que a homenagem feita pela Mangueira não foi um desfile. Foi, sei lá, uma homenagem no Instagram. Pode ser. Mas eu estou partindo do pressuposto aqui de que a homenagem foi um desfile. Logo, é necessário que haja sambistas que possam desfilar para poder fazer o desfile. Tranquilo? Para que isso fosse possível, eu teria que eliminar a vírgula aqui de modo a tornar a oração restritiva. Se eu tiro a vírgula, a oração vira restritiva. Então, eu estou falando que quem foi homenageado foi aquele grupo de sambistas que não pôde desfilar. Tranquilo? Gente, então é isso. Vamos terminar aqui, agora que a aula está acabada, né? Vamos terminar com a Dua Lipa. Opa, agora. Bom estudo para vocês. Boa semana, meninos.